da fé. Mas, Emily, ora para nós, por favor. A gente vai estudar hoje sobre o caminho da fé. E o texto base para essa aula é Hebreus 11, 1. Se alguém conseguir já abrir aí, para a gente... Pode ler, então. A Mari vai ler. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver, pois pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Gente, para mim, hoje estar aqui falando com vocês sobre fé é algo extremamente, assim, de Deus, como sempre, todas as aulas que me dão realmente falam muito comigo. Porque, assim, já aconteceu várias coisas, várias situações na minha vida, na minha família, que realmente, se não fosse a nossa fé, que, ou seja, é o fundamento, realmente, a certeza, né, das promessas do Senhor, enfim, muitas coisas não teriam acontecido, eu creio, sabe? Então, assim, primeiro ponto que a gente vai estudar, o que a palavra de Deus ensina sobre fé? E eu queria que vocês falassem para mim um pouquinho o que vocês entendem sobre fé, o que vocês acham que é. Umas 2 ou 3 pessoas que quiserem falar. Diana? Olha, eu... Tá ouvindo, gente? Aqui esse fone tá meio ruim. Eu acredito que fé é você acreditar em algo que ainda não aconteceu, tipo, algo que ainda é movido pelo seu convicção, tipo assim, eu acredito que eu vou ter uma bênção, ter algo, mas ainda não vejo aquilo, ainda não tenho aquela resposta. Seria mais ou menos assim. Emily? Eu acredito que fé é a confiança, né, no Senhor, de que os nossos olhos veem até a parede, porém a fé é a gente saber que a gente não enxerga depois da parede, mas que Deus enxerga, né, e que Ele vai agir conforme aquilo que Ele quer para nós. E a gente tem que acreditar que o que o Senhor quer para nós é o melhor, mesmo que seja dias difíceis, tempos difíceis. A fé é isso, sabe? Não desanimar em momentos que a água bate na bunda e manter firme, né? A fé, eu acho que ela nos mantém firme naquilo que o Senhor nos diz, além de fazer a gente enxergar além do que a gente conhece, do que a gente imagina. Uau! Eu procurei, né, o significado de fé. No grego, fé é pistia, e quer dizer acreditar. No latim, o termo fides aponta para uma postura e uma posição de fidelidade, né? Então, ou seja, a fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade, né? É um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Então, realmente, aquilo que a Bíblia fala sobre ser um firme fundamento, né? É realmente isso. Muitas vezes a gente acha que esperança é fé. E isso é uma das coisas que nós vamos ver agora. O justo vive pela fé. É ensinado tanto pelo profeta Abacuque quanto pelo autor de Hebreus. Se alguém puder abrir em Abacuque 2:4, por favor. Quem abrir pode ler. Dois, quatro, Moni? Isso. Abacuque 2:4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Isso. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina sobre fé. Segundo ponto, gente, é a natureza da fé, né? Então, a fé ela não pode ser confundida com esperança.
né? Esperança está sempre voltada para o futuro, para algo que a gente espera, que a gente aspira, para as nossas expectativas. E em 1 Tessalonicenses 4:13 vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver aqui. Tessalonicense, o quê? Isso. 1 Tessalonicenses 4:13. Diz assim: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Então, ou seja, gente, não podemos confundir fé com esperança, ok? Vocês têm alguma dúvida até aqui, gente? Se alguém quiser complementar aí alguma coisa, Mari, eu tenho uma dúvida. A fé é a gente acreditar né? Ou seja, acreditar naquilo que nossos olhos não vê, né? Porque o acreditar, ele vai além do que a gente vê, porque se a gente vê, a gente já está vendo, né? A gente não está acreditando, a gente está vendo. Sim. E a esperança seria... Um talvez. Entendi. A esperança seria um talvez. A fé não, é uma firme crença que é aquilo e ponto. Sabe? Sem sombra de variação, de dúvida. Então, assim, a fé é o fundamento de toda a nossa vida, né? É o primeiro passo para todas as virtudes, que também fala sobre isso em 2 Pedro 1, do 5 ao 8. Você pode abrir para nós, Emily? 2 Pedro 1, do 5 ao 8. Peraí, Ô, Moni. Oi. Moni, deixa eu perguntar, só uma dúvida. Então, tipo assim, pode acontecer da gente acabar confundindo os dois por ser uma linha tão fina? Tipo assim, fé e esperança? Com certeza. Por elas andarem juntas? Vamos dizer. Com certeza. Isso já aconteceu muito comigo. Eu acredito que é como você disse, uma linha tão fina que às vezes nós mesmos, estando na igreja, tendo todo um fundamento bíblico, e mesmo assim a gente confunde muito fé com esperança. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 8. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Bom, como a gente acabou de ouvir, é o primeiro passo para uma cadeia de coisas que nós precisamos, né, para ter uma vida sadia, vamos colocar assim, né? Então, ou seja, se nós não temos fé, gente, que é esse fundamento, essa certeza, todas as outras coisas vai sempre oscilar na nossa vida, como a Emily citou várias situações. Então, é o primeiro passo, né, para todas as virtudes. E também é como um organismo vivo, né, que precisa se desenvolver e ser cuidado e alimentado para poder crescer. Então, ou seja, não adianta hoje, né, a gente colocar na nossa mente e falar, não, eu tenho fé, eu creio, eu acredito. Se isso não for alimentado, não for cuidado, né? É como a gente estava falando sobre ser plantado, adubado, enfim, isso tem que ser diário, né? Para que isso venha realmente ficar forte, para que venha crescer realmente dentro de nós, né? Vamos falar sobre 2 pontos que eu achei muito interessante nessa aula, que é a pequena fé e a grande fé. A pequena fé é quando a nossa visão e conhecimento acerca de Cristo ainda não estão claros e nos alimentamos de dúvidas e não das promessas de Deus. Gente, de verdade, quando eu li esse pedaço hoje, eu viajei. Eu estava estudando e
quando eu li isso, eu me recordei, assim, de várias situações na Bíblia que Jesus, ele falava, né? Homem de pequena fé e tal. E aqui fala muito claro, né? Que é quando a nossa visão e conhecimento acerca de Cristo ainda não estão claros, ou seja, não está nítido para mim ainda. Sabe? Quando ainda a gente está meio assim, sabe? E nós nos alimentamos de dúvidas. Ou seja, será que é? Será que não? Tipo assim, eu já vi bastante pessoas comentar comigo. Ah, mas eu já ouvi falar que eu sou filha, mas eu fico pensando, eu já fiz tanta coisa errada e não sei o quê. Será que realmente o Senhor me perdoou e tal? Então, tipo, é um exemplo bobo, tá? Mas essas pessoas ainda se alimentam de dúvidas e não das promessas de Deus. Ou seja, não crê, é igual a gente falou, né? Que a fé é o que é uma crença absoluta em algo ou alguém. Então, se as promessas de Deus não são suficientes, nós ainda não temos essa visão clara, nós temos uma pequena fé. E a grande fé não se refere à quantidade da fé, mas à sua qualidade. Alguém pode abrir em Mateus 8:10 e ler para a gente? Mateus 8:10. Isso. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Essa passagem, vou dar uma resumidinha aqui, porque não falou muito bem, é do oficial romano, né? Que vai até Jesus em Cafarnaum, e ele chega lá e fala que o seu soldado lá, ele tá doente, tá acamado, né? E aí Jesus fala, não, vamos lá. E aí ele pega e fala, não sou nem digno de você ir na minha casa. Mas eu sei que se o Senhor falar daqui, ele vai ser curado lá. Então, é por isso que Jesus fala que ele nunca viu um homem com uma fé tão grande. Então, assim, ou seja, esse homem que nem caminhava com Cristo, né? Já foi algo que me chamou a atenção. Era um oficial romano, para começar, né? E nem caminhava com Cristo. Ele teve uma fé, assim, que ele nem piscou para falar assim, se o Senhor falar, eu sei que ele vai ser curado. Então, aí já é uma demonstração nítida para a gente. Eu vou ler Mateus 15:28. Fala assim, mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido, e no mesmo instante a filha dela foi curada. Então, assim, gente, nesses casos aqui que a gente leu, a gente vê que em nenhum momento essas pessoas vacilaram em crer que Jesus podia fazer algo, né? Nós sabemos que o firme fundamento é Cristo Jesus. Então, como eu falei antes, as promessas do Senhor têm que nos ser o suficiente, sabe? Para a gente não se abalar e não oscilar entre dúvida e certeza, dúvida e certeza. Não. A certeza tem que ser realmente aquilo que está na palavra, aquilo que nós ouvimos todos os dias, até porque tem um versículo que fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? Então, se nós estamos sendo alimentados diariamente, ouvindo a palavra, lendo a palavra, a fé vem por isso. Vamos falar sobre os resultados da fé, terceiro ponto, gente. Aqui tem alguns versículos que eu acho interessante a gente ler. Alguém abre em Efésios 2:8. Outra pessoa em 1 Pedro 1:9. E eu vou abrir nos outros aqui. Efésios, 2:8. já abri. Pode ler. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Uau! Então, ou seja, os resultados da fé, isso que a Emily acabou de ler, é acesso à graça, né? E isso não vem de nós, é dom
de Deus, como disse a palavra. 1 Pedro 1,9, alguém abriu? Vamos lá. 1 Pedro 1,9. 1:9. Uhum, Pode ler? pode. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a salvação, que é o resultado da fé que possuem. Uau! Então, ou seja, a Jana acabou de ler, o resultado da fé também é salvação. E isso é incrível. Atos 10, 43, fala assim: é a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crer receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Ou seja, o resultado da fé também é remissão dos pecados. Emily, você pode abrir em Romanos 5:1, por favor? E a Jana em Filipenses 2:9. Romanos Romanos 5:1. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Ou seja, o resultado da fé também é justificação. Jana, Filipenses 2:9. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Uau! Também é justiça de Deus. Em Gálatas 3:14 fala assim: por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Ou seja, o resultado da fé também é dom do Espírito Santo. Em Efésios 3:17, fala assim: então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Ou seja, o resultado da fé também é permanência em Cristo. É aquilo que a gente tinha acabado de falar, né? Sobre que realmente nós precisamos confiar. Em algumas versões, eu acredito que vai estar a fé, né? Falando aqui nesse versículo. Mas aqui fala sobre confiar, né? À medida que vocês confiarem. Em algumas versões fala à medida que vocês tiverem fé, que vocês crerem, né? Mas aqui fala sobre confiar, ou seja, a fé é essa confiança, vamos dizer assim, essa confiança cega, porque, como a Jana falou, realmente muitas das coisas a gente não vê, né? Porém, a gente crê. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida até aqui, gente. Sim, não? Talvez. E eu queria perguntar para vocês quais experiências que vocês já tiveram, né, sobre fé. Se vocês podem compartilhar alguma coisa. Não? Ah, sim, eu tenho algumas experiências de fé, mas não que ocorreram comigo, né? A minha avó, ela é católica, né? E tem algumas coisas, assim, que já aconteceram por conta dela fazer promessa e coisa do tipo. A Ana Beatriz, a minha irmã, né? Que todo mundo que está aqui conhece, ela tinha muitas feridas nas mãos, né? E essas feridas ficavam em carne viva. Comia toda vez, ficava carne viva, os dedinhos dela. E aí começou a espalhar no pé e foi espalhando na mão. E essas feridas deviam incomodar e coçar. E ela chorava muito.
e levou ela em dermatologista, passava pomada e nada, e nada, e nada, só piorava. Parecia que a pomada estava ajudando a proliferar a alergia que ela tinha, e a gente não sabia mais o que fazer. Aí a minha avó fez uma promessa, né, para a cura dela. E realmente, depois disso, depois da promessa que a minha avó fez, que eu não sei o que ela entregou ao Senhor, mas a minha irmã foi curada. Uau. Você tem algo, Diana, para falar sobre? Ian tá aí? Rafa? Pode continuar, tô só gravando. Compartilha com a gente alguma coisa sobre fé. O, o Ian vai compartilhar. O Ian tá aí, chegou já? Eu tenho uma bem legal, que é da bolacha passatempo, mas vocês já ouviram, né? Da bolacha passatempo. Foi muito legal. Foi um exercício de fé, cara. Eu tava. Eu era criança, né? E meus pais, antes da gente. Meu pai era pastor auxiliar, tudo mais. Antes da gente se tornar pastor titular, ser pastor de uma igreja, meu pai tinha um bom emprego, minha mãe tinha um bom emprego. E eu tinha tudo. Quando a gente foi, eu com 6 anos me mudei para a Palestina. Pastoreio, ele é bem delicado, né? Então nós passamos muita necessidade, assim, muita dificuldade financeira, e aquilo que eu estava acostumado a ter, eu não tinha mais, né? E uma certa vez eu estava com muita vontade de comer bolacha passatempo, mas não tinha, né? Não tinha dinheiro, não tinha como comprar, enfim. E minha mãe olhou para mim e falou: filho, você é filho de Deus, pede para Deus, né? Pede para Deus. A mãe não tem condição de te dar, né? Nós não temos dinheiro para te dar, mas pede para Deus. E eu me lembro que eu fui para o meu quarto, eu tinha 7 anos de idade. Eu fui para o meu quarto e eu dobrei meu joelho e falei: Deus, eu sei que minha mãe disse que a gente não tem dinheiro, mas eu queria muito comer uma bolacha passatempo. Deu 10 minutos, uma irmã da igreja bateu palma em casa e falou: pastora, eu estava lá no mercado, fui fazer compra lá para umas coisinhas para minha casa. Pastor, eu lembrei do Rafa e eu comprei uns negocinhos para ele. Pega aqui. Era as bolachas passatempo que eu tinha pedido. E não era Bono, não era Traquinas, era exatamente a bolacha que eu tinha pedido, né? Eu tenho vários outros, mas esse é o que eu acho assim bem legal porque marcou a minha infância, né? Sensacional. Bom, gente, uma das experiências que eu já tive, na verdade, se tem uma pessoa que me inspira em questão de fé, é minha mãe. A minha mãe, ela tem uma fé inabalável. Eu nunca vi uma pessoa igual a ela. E meu sobrinho, Vitor, quando nasceu, ele tinha 3 sopros no coração, tinha refluxo, grau 4, era bem problemático. E ele teve que, ia precisar fazer uma cirurgia, né, no coração, e ele tinha, tipo, não tinha 2 meses, sabe? Era uma cirurgia bem delicada. E simplesmente chegaram, assim, na minha irmã e falaram para ela, ó, eles não conseguiam nem, se eu não me engano, ouvir direito a ver a aorta dele. E precisava urgente fazer essa operação e tal. E minha mãe, assim, naquela fé, gente, minha mãe falou, ele não vai precisar operar. Ele não vai precisar operar. A minha irmã se descabelando, eu era criança, mas isso marcou muito, assim, o meu olhar para Deus, sabe? E, enfim, chegou no dia da operação, os médicos tinham uma equipe lá no HB, né, preparado já para poder levar ele para o centro cirúrgico. E minha mãe simplesmente orando e falava para minha irmã: não se preocupa, porque ele não vai operar, ele não vai precisar operar. E a minha irmã se descabelando, enfim. Falaram para minha irmã: ó, vai para casa, leva seu filho, curte seu filho, né? A gente vai estar esperando ele aqui às 3 horas para poder dar entrada no centro cirúrgico, tal, tal, tal.
A minha irmã foi desolada embora, desesperada, e minha mãe, assim, gente, em nenhum momento a minha mãe sequer chorou, sabe? E, enfim, foram embora e tal, e minha mãe conta que quando eles voltaram, né, elas voltaram para o hospital com ele, a minha mãe disse que falava assim para Deus: Pai, eu ainda estou aguardando o seu anjo. Eu ainda estou aguardando o teu anjo. E levaram ele lá, tiraram a roupinha, tudo, já tinham feito todos os exames pré-operatórios, enfim. Tava um caos lá, né, aquela equipe, tudo, e de repente chegou uma médica que ninguém nunca tinha visto ali, sabe? Minha mãe disse que não conhecia ela ali, da equipe, e disse que meu sobrinho estava chorando muito, chorando, já até sem a roupinha, tudo, para poder ir. Que essa médica do nada chegou e falou assim: mas por que esse nenê tá chorando tanto, tal? O que aconteceu com ele, não sei o quê. E ela disse que eles falaram o caso dele, né, e tal. Aí ela foi lá, pegou, colocou lá aquele aparelhinho para ouvir as coisas e tal. Falou assim: não, mas para mim ele tá bem. Eu tô conseguindo ouvir normal, tá respirando normal, né? A pressão dele para mim tá normal. Enfim, gente, fim das contas, levaram ele para lá para refazer os exames pré-operatórios e ele não tinha mais nada. Simples assim, sabe? 3 sopros no coração, ele não tinha mais nada. A equipe médica não sabia explicar o que aconteceu. Aleluia. E a minha mãe saiu daquele hospital glorificando a Deus de dentro do hospital e falava assim: eu sirvo um Deus vivo. Ela conta isso hoje, assim, sabe? Ela chora muito e ela fala: em nenhum momento eu duvidei. Eu esperei que o Senhor ia fazer e o Senhor fez, e a gente saiu pela porta da frente com ele nos braços, sabe? E ele simplesmente não teve mais nada a respeito de coração, de refluxo. Então, assim, isso é uma das histórias que mais me marcou sobre fé, né? Foi incrível. Você ia falar, Jana? Pode falar. Não, é palminha. Então, gente, a aula foi um pouco rápida hoje, mas eu acho que a gente precisa também se encorajar, né? Realmente, por isso que eu pedi para cada um aqui falar algo, porque isso alimenta também a nossa fé. E eu queria terminar falando um versículo que está em Hebreus 11:6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, que nós venhamos aí nos alimentar, né? Criar raízes profundas no Senhor e crer e ter essa fé inabalável, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradeço por essa aula.